Muito boa tarde, bem-vindos ao Especial Informação, uma altura onde os casos de Covid aumentam na região, onde o Governo fala com o Presidente da República e onde tudo indica que será decretado o estado de emergência. Convidamos Pedro Ferreira, cientista, professor da Universidade do Minho, alguém que tem experiência na infecciologia, nomeadamente foi um líder de uma equipa que descobriu a vacina para a malária. Pedro, é um gosto ter-te aqui comigo. Bem-vindo. Olá, Paulo. Boa tarde e infelizmente estamos outra vez aqui de volta e é pena que não seja pelos melhores motivos, como todos devem imaginar, mas como sabes estou sempre disponível para ajudar e sabes que a minha voz é uma voz de confiança, de positiva, mas também de assertividade e nós vamos ter aqui uma discussão, eu acho que muito interessante, especialmente neste ambiente ríspido, onde as pessoas parecem perder muito o sentido daquilo que dizem, Paulo, como nós discutimos muitas vezes em off, e eu acho que é preciso tratar as coisas com responsabilidade, serenidade, mas também com pragmatismo e sendo objetivo nas análises que fazemos. E era só para fazer aqui uma abertura à nossa conversa, para ficarmos todos à vontade e sabermos do que é que vamos falar, Paulo. Pedro, eu ia começar por aí, por uma declaração que deste ao Novo Canal, ou melhor, não foi no Novo Canal, foi num grupo onde eu pedi autorização e retirei, que tu dizes que se houvesse tanto investimento numa vacina e se metade desse investimento se fosse canalizado para um tratamento, que a pandemia já estava resolvida. Pedro, são declarações muito sérias, muito fortes. Isso baseia-se, ainda por cima tu sendo cientista, é mesmo assim? Se houvesse esse investimento, estás a dizer também que não está a haver investimento no tratamento? Não, Paulo. Há duas vertentes dessa minha afirmação, a qual tenho toda a certeza daquilo que estou a dizer, porque eu penso nas coisas com muito tempo sobre aquilo que estou a dizer, e não tenho dúvidas nenhumas e repito. O que eu quero chegar a há dois pontos. Há uma questão técnica e uma questão política. A primeira é a seguinte: eu acho que é inevitável, eu acho que é preciso ser-se muito desonesto, Paulo, para não concordar de que o que foi feito até agora não funcionou. Eu acho que não há ninguém que discorde com isto, certo? Mas os argumentos e as discussões que eu ouço em todo lado, nos jornais, nos meios de comunicação, no café, nos grupos, é exatamente a antítese daquilo que eu estou a dizer. Se por um lado todos dizem porque é factual, Paulo, certo? Nós neste momento estamos com 4.000 casos de Covid, não é? Uma coisa que nunca tivemos. Pedro, e deixa-me só dizer, e isto temos que ser sérios, todos os números que hoje chegam à comunicação social são de 2 semanas atrás, e que é mesmo assim, a verdade é essa. Sim, não, mas o ponto que eu quero chegar é que há uma coisa que, para termos uma discussão frutífera, em que as coisas possam melhorar, é nós acreditarmos em alguma coisa ou assumirmos que alguma coisa é real, porque nós desconfiamos de tudo. Nós desconfiamos que quem controla, se nos agradar dizer que a China não consegue controlar e aquilo é tudo falso, dizemos isso. Se a gente quiser dizer que a China consegue controlar, dizemos que a China controlar. Pronto. Independentemente do que a gente quer acreditar, nós temos que acreditar em alguma coisa. E eu acho que acreditar que nunca estivemos numa situação como estamos agora, eu acho que temos que ser honestos e dizer que é verdade, porque todos nós, infelizmente, nesta fase, temos alguém conhecido, ou um amigo, ou um familiar, em que ou teve ou tem Covid, ou, pior que isso, morreu de Covid ou está numa situação grave de Covid.
Isto, há 3, 4 meses atrás não acontecia, agora acontece. Por isso, independentemente dos números serem ou não serem, nós temos que ter a honestidade e a seriedade de ver e de assumir estas coisas, ó Paulo. E eu acredito isto, a minha voz, eu não quero ser uma voz crítica, eu quero ser uma voz positiva. E eu acho que é importante nós admitirmos isto. Porquê? Porquê que eu digo isto, Paulo? Eu digo isto porque só admitindo um erro, só vendo problemas conseguimos solucionar. E é a única razão. E toda a gente está a usar. Eu não quero ter razão, a mim não me importa ter razão. Eu acho que entramos nesta guerra do quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Não é uma questão de razão, é olhar para os factos, ver os factos, ver o que é que fizemos e ver o que é que temos que fazer. E eu acho que neste momento, no meio desta confusão política, no meio da confusão do governo, da DGS, há tanta poeira no ar que ninguém consegue ter a serenidade possível de perceber que é preciso melhorar, independentemente eu tenho a certeza absoluta que o governo tentou fazer o melhor que conseguia. Ó Paulo, toda a gente sabe que isso é verdade. Agora, Mas, Pedro, nós falámos muito no governo, mas a verdade é que continua-se a ver jovens em parques da cidade todos juntos, claro, escondidos. Continua-se a ver pessoas, ainda hoje tivemos informação de um caso de uma empregada que tomava o Benuron 1 hora antes de ir para o trabalho, e estamos a falar num lar, para não dar sintomas de febre e entrar lá dentro. Continuamos a ver as pessoas a usar mal a máscara. claro. Continuamos a ver pessoas que não cumprem. É importante saber que isto os cidadãos têm que cumprir, não é? Porque senão não há governo, ou então é o confinamento total, não é obrigatório toda a gente ir lá para trás. Concordo 100% contigo. Concordo 100% contigo. Concordo que todos nós, desde a primeira hora, e eu fui o primeiro a dizê-lo, e está gravado aí, mesmo antes de haver o primeiro caso, que foi o Sepúlveda, se bem te lembras, do escritor, mesmo antes disso eu tive uma iniciativa em que dizia, quando nos mandarem para casa, quando nos disserem tudo o que a gente tiver que fazer, nós vamos ter que fazer, vamos ter que cumprir. Foi a minha primeira palavra em março, não foi agora, eu não ando a mudar, não sou salta-pocinhas. A minha linha é coerente e eu, não, se estiver errado, mudo, mas se não estiver, não mudo. Sempre disse, nós temos que cumprir com aquilo que nos é dito. E isso é verdade que muitas pessoas não cumprem. Mas também é verdade, ó Paulo, e nós temos que assumir toda a verdade, não é só a verdade que mais nos convém. Também é verdade que é difícil as pessoas criarem ou continuarem a acreditar e terem confiança naquilo que lhes é recomendado quando tu não tens coerência no teu discurso. Quantas vezes falamos nós, Paulo, do uso de máscara? Quantas vezes, Paulo? Sim. Como é que tu agora queres convencer as pessoas que agora é que estás a falar certo? Quando durante meses a fio tiveste a desdizer a ti próprio. Opa, estas coisas, ó Paulo, quem tem o poder de decisão tem que perceber que as decisões são feitas para humanos, são feitas para pessoas, e essas pessoas têm um problema inerente a ser humano. Sabes qual é, Paulo? Que é ser humano, e nós não somos perfeitos. As pessoas, a paciência esgota-se, ficam cansadas. Nós, humanos, somos seres sociais. Nós somos seres sociais, nós temos que socializar porque é algo inerente à nossa existência. Quando nos dizem, ou quando dizem assim, nós temos que ficar em casa, é algo antinatura. Não pode ser com uma leviandade extrema dizer que vamos pôr as pessoas em casa de 3 em 3 meses e as pessoas têm que estar em casa e não podem dizer nada ou não têm o direito de ficar revoltadas ou ficar frustradas. É muito complicado, Paulo. É muito complicado para quem faz as leis e é muito complicado para quem as tem que cumprir, dado a situação de extremidade, não é? Isto é uma situação extrema em que nós vivemos e que já vamos para 8 meses, Paulo. E mas, Pedro, isso começa a criar também aqui alguma desconfiança, ou melhor, pessoas que começam
no fundo, a pressionar a ciência, não é? Porque muitas das pessoas não percebem como é que se mete um avião no ar ou um barco no mar e 8 meses não se consegue descobrir um tratamento para o Covid-19. Claro, Paulo, porque nós temos um problema muito essencial na nossa sociedade, que é acharmos que conseguimos resolver tudo, ou que conseguíamos resolver tudo, e o que não é verdade. O que não é verdade. E eu acho que um dos graves problemas, e voltando àquela pergunta que tu me fizeste do tratamento, se bem te lembras, uma das razões que eu sempre achei desde o princípio que o caminho deveria ser numa forma de tratamento é que há muito menos garantias, havia e há muito menos garantias ou factos ou evidências de tu conseguires fazer uma vacina num tempo recorde, nunca antes feito em meia dúzia de meses, para qualquer uma doença, quando comparável com o tratamento e com o conhecimento que nós temos de desenvolver moléculas e tratamentos. Porque eu não queria alongar muito na parte técnica aborrecida, porque as pessoas ou não têm interesse ou não vão perceber, porque é realmente algo muito técnico, mas a verdade é que há muito mais garantias de tu conseguires ter uma molécula, algo que poderia tratar, do que ter uma vacina, que não foi algo que nunca conseguimos cientificamente, tecnologicamente, nunca fizemos nada. E as pessoas, no início de março, começaram a vender a ideia de que os cientistas iam ter uma vacina pronta em outubro, quando nós, cientistas, não há ninguém na comunidade científica, ninguém que te possa garantir isso, ninguém. Mas depois tu tinhas pessoas na comunicação social a dizer que íamos ter. Percebes? E isso é muito grave, especialmente para a minha classe, que é a classe dos cientistas, em que andamos toda a vida a trabalhar dentro das dificuldades que temos, dentro do pouco investimento. E agora, Paulo, deixa-me dar-me aqui 5 minutos de palco para eu também fazer jus à minha classe, que não é só a classe dos enfermeiros, dos médicos, que merecem todo o nosso apoio nesta fase difícil, mas também nós cientistas, em que se veem pressionados a fazer uma coisa que nunca fizeram, e depois a culpa é dos enfermeiros, é dos médicos, é dos cientistas, é de toda a gente, menos das pessoas que decidem. Paulo, está errado. Nós no futuro... O que queres dizer com isso é que quem nos está a governar não está a tomar as atitudes certas. Não, Paulo, eu acho que isto é uma situação nova para toda a gente, e eu acho que é normal errar. Temos todos que ser tolerantes, e eu tenho que ser tolerante, toda a gente, apesar da situação de frustração, de impaciência que existe, nós todos temos que ser tolerantes. Mas dentro da tolerância também tem que ser uma voz ativa e uma voz de indicar o caminho e de mostrar o que é que provavelmente será melhor para todos. Um bocado como educar filhos, Paulo, todos nós sabemos, dar educação não é só dar mimo. Certo? Nós temos que repreender, temos que muitas vezes ter problemas com os nossos filhos para lhes indicar que eles pensam que estão corretos sempre, mas que às vezes não estão. E este tipo de educação social só se faz também a partir de alguma crispação, desde que esta crispação seja feita dentro dos registros aceitáveis em que todos possamos discutir e realmente como sociedade evoluirmos. E eu não quero estar aqui como se fosse... Pedro, como é que, por exemplo, na China, neste momento, qual é o segredo para a China que neste momento poucos casos têm? E quando têm, resolvem logo de imediato. Qual é a diferença? Pronto, Paulo. E agora voltando à questão técnica que estávamos a falar, a questão é o pragmatismo. O pragmatismo nós testes conseguimos fazer, máscaras conseguimos fazer, vacinas não conseguimos fazer. Não há nada que garanta que consigamos fazer uma vacina, mas eu tenho garantias que nós conseguimos fazer máscaras como conseguimos. Ou garanto que podemos fazer testes como conseguimos. Porque quando é uma questão apenas de números, não sei se me faço entender, mas não é uma questão tecnológica, é uma questão de números. Quer dizer o quê? Que é uma questão de investimento. Quando é uma questão de investimento, quer dizer que a tecnologia existe, é apenas fazer um investimento para que... Mas, por exemplo, ainda este fim de semana, Pedro, vimos que na Eslováquia, em 48 horas, testaram toda a população. É por aí.
Claro, Paulo, e as coisas estão todas envolvidas e eu espero que a minha mensagem passe. A questão de não se fazer um investimento inicial, por exemplo, no nível de testes, ou ter a testagem em todas as pessoas, ou ter plataformas de testagem onde seja possível fazer 100 mil testes, que é possível, porque por exemplo, a China fala, e é uma questão de investimento, é uma questão de números. É possível fazer 100 mil ou 200 mil testes por dia. A Alemanha faz. Por isso é possível. Só é uma questão de política, de decisão de fazer ou não. Em termos de controle de epidemia, porque é que é importante testar toda a gente? O importante de testar toda a gente é exatamente para evitar o confinamento generalizado e, por consequência, parar a economia. Eu tenho muitos amigos em que eu lhes digo é preciso testar toda a gente e precisamos confinar, e eles acusam-me de eu querer matar a economia, quando eu quero exatamente o oposto. Eu quero que a economia cresça e que todas as pessoas estejam bem. E para isso, o que é preciso fazer, Paulo? Nós temos que confinar quem esteja infectado. E como é que a gente consegue fazer isso? Testando. Temos que testar, e temos que testar massivamente. Mas o que se passa neste país neste momento é que mesmo as pessoas que, pela Direção-Geral de Saúde, sejam confinadas e que tenham que ser testadas, aguardam 3, 4 dias, quanto mais às vezes uma semana para fazer o primeiro teste. Pois claro, o problema nem é, Paulo, ainda é o menos. O problema é quando tu tens casos positivos que ficam em casa e passado 3 dias, sem saber se são positivos ou se estão infecciosos, voltam aos seus locais de trabalho. Como é que se pode controlar? Eu acho que não é preciso ser cientista nem ter um doutoramento como eu tenho para se perceber certos conceitos muito básicos daquilo que eu estou a dizer. Se nós confinarmos, se fosse possível, imaginemos agora que era possível instantaneamente nós pormos todas as pessoas que têm Covid em casa. Nós, num dia, conseguimos controlar a transmissão do vírus, porque todas as pessoas passíveis de transmitir esse vírus para outra pessoa estavam em casa. Ora, quando o vírus não passa de uma pessoa para outra, a transmissão não se dá e nós ficamos livres de Covid. A testagem massiva é exatamente neste sentido. É que tenhamos o controle das cadeias de transmissão, saber onde é que estão as pessoas que estão infectadas e quais é que são aquelas passíveis de terem sido transmitidas, e ativamente ir atrás dessas pessoas que muitas vezes podem ser assintomáticas. Nós nunca tivemos uma política, por exemplo, de rastreio de assintomáticos. Por isso, quando nós não conseguirmos, e que nós sabemos cientificamente que a maior percentagem dos casos são assintomáticos, por isso são os assintomáticos que são o que nós chamamos de reservatórios de infecções de vírus e que fazem realmente depois causar estes booms. Se nós não sabemos onde é que eles estão, claro que nos conseguimos controlar, e depois surgem novamente certos casos de outbreak, não é? De epidemia. Pedro, mas a verdade Deixa-me só acabar. Só que uma coisinha muito, muito, muito engraçada. Por exemplo, por isso é que tu vês agora o que lhe chamam segunda vaga, que eu não acho que seja segunda vaga coisa nenhuma. Simplesmente nós tiramos as normas de confinamento e começámos a abrir e o vírus começou outra vez a aumentar. Eu, pessoalmente, não acho que seja segunda vaga nenhuma. É apenas uma reação normal de controle da epidemia, quando tu tens medidas de isolamento, de confinamento, o bloqueio da transmissão, baixa a prevalência. Quando tu tiras, aumenta. Para mim, foi o que aconteceu, coisa natural. E voltando à questão dos assintomáticos, onde é que, por incrível que pareça, o foco da segunda vaga, onde é que foi, Paulo? Foi aqui em Felgueiras. Felgueiras, Lousada e Passos Ferreira, que foi exatamente onde começou. O vírus foi exatamente o sítio onde há mais transmissão há mais tempo em Portugal. E isto não é uma coincidência. Obviamente que não é uma coincidência. O que aconteceu foi que casos de assintomáticos andaram na população, escondidos, e não houve uma testagem ativa de toda aquela população que deveria ter havido. E por isso é que era importante ter feito um cerco, um confinamento de Felgueiras, dos casos iniciais, que era para saber exatamente onde é que estão as cadeias de transmissão e os assintomáticos, e reduzi-los ao máximo no início.
Por isso as testagens, o controle de uma pandemia tem que ser muito proativa e não reativa. Paulo, outra coisa que eu ouço errada constantemente na televisão é achar-se que, por exemplo, o SNS, o SNS 24, o número de camas nos cuidados intensivos, o número de ventiladores, é algo que resolve a pandemia. Completamente errado, Paulo. Isso é algo em que tu tratas as pessoas e tentas salvar o maior número de pessoas, mas isso não vai fazer com que a transmissão pare, nem vai fazer parar a epidemia coisíssima nenhuma, porque as medidas de controle da pandemia e de saúde pública são feitas a montante destas medidas. E é com muita tristeza que eu vejo um plano de medidas ontem aprovado pelo Governo em que proatividade, detecção de casos assintomáticos, fazer testagem massiva, não é contemplada nessas medidas, em que todas as medidas são para remediar e não para realmente resolver. E eu acho que as medidas não funcionaram e tem que haver realmente uma revisão de todas as medidas que estão a ser tomadas para que realmente a gente possa tentar resolver, porque, não, como eu dizia, Paulo, não é garantido que nós tenhamos uma vacina. Eu espero estar profundamente enganado e que pela primeira vez na história se consiga fazer uma vacina em tempo recorde, mas o seguro morreu de velho, certo? Pedro, há uma evolução muito grande nesta semana, portanto, tu dizes que não é uma segunda vaga, mas a verdade é que os casos ainda vão aumentar, não é? Há um pico. Sim, os casos aumentaram, mas os casos aumentaram, porque é que eu vou usar agora a expressão que o nosso Presidente da República usava muitas vezes no início, que é o efeito mola. O efeito mola, nós temos um efeito mola, que é quando temos as medidas, nós tentamos baixar a curva epidemiológica. E foi exatamente o que aconteceu que o nosso Presidente da República diz, que é o efeito mola, que foi nós, quando pressionamos a mola, a curva desceu. Quando deixamos de pressionar a mola, a curva subiu. Eu faço-me entender, Paulo. Por isso, não foi exatamente o que aconteceu. Nós fomos de férias, não houve um problema muito grave, porque a maior parte das atividades eram outdoor, as pessoas não estavam fechadas em cubículos, também estava um bom tempo, a temperatura, os raios UVs que nós sabemos também ajudam a que o vírus não fique nas superfícies durante tanto tempo, havia menos umidade no ar, por isso as partículas dos aerossóis da nossa respiração também ficavam menos tempo no ar, por isso havia um conjunto de fatores que ajudavam à não transmissão do vírus. Tudo junto, com a vinda do outono, aumento de baixas temperaturas, aumentou a transmissibilidade do vírus e os casos começaram a aumentar, naturalmente. Pedro, mas há colegas teus que dizem que nós temos que não se preocupem com a limpeza das compras, mas sim com a distância social e com o uso de máscara. Isso quer dizer que já houve alguma evolução no estudo que o pegar em certas, ou nos sacos de compras, ou isso que não é, ou melhor, não se propaga assim o vírus, é só mesmo por contacto físico? Sabemos muito mais do que sabíamos no princípio, Paulo. Ainda assim sabemos muito pouco, mas já sabemos mais. Mas sabemos muito pouco ainda do que este vírus é capaz. Primeiro vamos começar pelo que sabemos. Sabemos agora que, por exemplo, é preciso uma quantidade viral mínima para que possa realmente seja possível causar uma infecção numa pessoa. Isto é, tu, passando ou estando perto ou em contágio com uma pessoa, tu precisas, no mínimo, foi estimado pelo CDC nos Estados Unidos, cerca de 1000 partículas víricas. Obviamente que isto, o 1000 pode ser, dependendo da situação de cada pessoa, variável. A ideia é que tu precisas de um número mínimo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que tu tens que estar em contágio, por exemplo, confinado dentro de uma sala com uma pessoa que tenha o vírus durante, por exemplo, um tempo mínimo. Porque não é simplesmente só por passares que poderás ficar infectado, porque o nosso sistema, a nossa imunidade, apesar de não ser específica,
a nossa imunidade não específica faz com que vírus, o vírus deste novo coronavírus ou outro vírus qualquer, seja eliminado. Por isso é preciso uma carga vírica mínima. E isso é algo importante. Outra coisa que fizeram foi de testar aquilo que estavas a falar das superfícies e perceberam também que o risco de contágio através do ar é muitíssimo maior do que na superfície. E isso exatamente pela mesma razão, porque tu, quando inalas uma quantidade de ar que esteja contaminado com vírus, a probabilidade de teres esse número mínimo de vírus é muito maior do que o número de vírus que está numa dada superfície. Por isso, nós temos que continuar na mesma a ter cuidado com os sapatos, a ter cuidado com a roupa, a ter cuidado com as compras. Temos que ter cuidado igual. A única coisa que nós sabemos agora é que o risco é maior quando a nível de ar do que a nível de superfícies. Isso qual é a consequência que tem a nível prático, Paulo? Desculpa lá, mas eu hoje estou com muita vontade de falar. Não, podes. Qual é que é a consequência prática? A consequência prática é que, quer dizer que é muito mais importante teres uma máscara do que teres realmente o álcool gel. E, mais uma vez, contrariamente àquilo que foi dito inicialmente por todas as diretivas de Organização Mundial de Saúde e que a nossa Direção-Geral de Saúde seguiu, em que diziam que a máscara não era necessária e que o que era necessário era lavar as mãos. Não, são as duas coisas necessárias, muito importantes, com especial relevo para a utilização da máscara e consequente distanciamento social. Pois. Pedro, e aquela regra dentro de espaços interiores de estar a 2 metros sem máscara, isso ainda continua a prevalecer? Se eu tiver, por exemplo, no meu estudo, se estiver a 2 metros com o meu convidado sem máscara, isso é risco ou é um risco muito o distanciamento social, Paulo, o distanciamento social é a regra em qualquer circunstância. Qual é que é a diferença de compararmos a distanciamento social dentro de um espaço confinado ou ao ar livre? A única diferença é que dentro de um espaço confinado há saturação do ar que está dentro de uma sala. Por isso, todas as atividades que tiverem que ser feitas dentro de espaços fechados, especialmente sem máscara, deverão ser reduzidas ao tempo estritamente necessário, mínimo. Isto porquê? Porque se estiveres numa sala, Paulo, mesmo que estejas a 2 metros, passado 2 horas ou 3 horas, o ar está completamente saturado pela respiração de qualquer pessoa e o risco de contrair um vírus, uma eventual infecção é maior. O caso não se passa, por exemplo, ao ar livre, em que nós não conseguimos saturar todo o ar atmosférico com vírus para que tenhamos exatamente o mesmo efeito. Pedro, qual é a mensagem que deixas aqui para os nossos governantes? Eu acho que criou-se houve muita politização desta epidemia. Eu fico muito triste, fico mesmo muito triste, porque nós estamos a falar de vidas das pessoas, e não é só relativamente à Covid, nós estamos a falar de um impacto a nível económico muito grande. Por isso, estas decisões são a vários níveis, são a nível social, Paulo. É aquilo que eu dizia há pouco, que eu noto muito. Nós preocupávamos muito inicialmente com as pessoas serem infectadas com o vírus, ou perderem o emprego, ou terem problemas a nível económico nas suas empresas. E eu hoje, quando olho para as estatísticas de, por exemplo, homicídios, suicídios, divórcios, o impacto social que isto tem em todos nós é algo que não sei se vai ser possível curar, quer tenhamos saúde, quer tenhamos dinheiro no curto prazo. Não sei se me fiz entender, Paulo, porque há coisas dentro do nosso ser que o dinheiro nem a saúde pode pagar, que é... O que é quase ao encontro daquela afirmação que hoje destes, que vocês não percebem, só acaba a pandemia, ou melhor, a economia só vai voltar quando resolvermos o problema da pandemia.
Sim, isso é óbvio, Paulo. A China já o demonstrou, a Austrália já demonstrou. Até tenho uns gráficos que eu quero deixar passar, porque há muita informação, há muita contra-informação. Eu queria deixar um gráfico. Podes falar nele, Pedro, que nós pomos Sim, aqui. eu posso passar, eu tenho aqui, Podes vou passar à deixar. vontade que nós Para metemos tu aqui podes ver já em o que eu direto. quero dizer com estes gráficos, mostrar que é um gráfico de esperança, Paulo, em que eu mostro. Nós falamos muitas vezes, usamos na nossa comunicação social aqui em Portugal, comparar-nos com a Europa. Mas nós temos que pensar como europeus, Paulo. Eu tive muitos anos fora da Europa, como sabes, eu tive mais de 5 anos fora da Europa. E é incrível, por incrível que pareça, as pessoas fora da Europa conseguem nos ver a nós mais como europeus do que nós próprios. Porque nós temos sempre, tentamos comparar a Espanha, a Itália, nós achamos que a Espanha, a Itália, todos os países europeus são muito diferentes de nós. Mas na realidade não, por isso é que nós temos uma União Europeia. Isso quer dizer o quê? Que muitas das medidas que nós estamos a implementar ou implementamos dentro de Portugal são também aquelas que são implementadas em Espanha, em França, Inglaterra neste momento se calhar não tanto, mas são na Alemanha. Por isso nós não podemos comparar-nos com nós próprios, nós temos que comparar com os outros. E tu neste gráfico podes ver que quando comparamos, por exemplo, a Europa com a Austrália e a China, Nova Zelândia, e eu pus aqui a Austrália e a China, que é para não acharem que isto é algo político ou tem alguma coisa a ver com o poder. Não. Tem a ver com realmente dados epidemiológicos, Paulo. Isto não tem a ver com politiquices. Tem a ver com nós, como Europa, não estamos a conseguir controlar, a ter os mesmos resultados que outros países. Que outros países ou outros continentes, no caso da Austrália e da Nova Zelândia e a China, a própria China. Por isso, a minha mensagem é, mostrando este gráfico, é que nem tudo é mau. É possível, nós temos que acreditar que é possível, na realidade, fazer algo melhor do que o que fizemos até agora. Mas, para fazer isso, temos que olhar para os exemplos positivos e não para os exemplos negativos para tentar pôr-nos em bicos de pés. E o meu, que estavas-me a perguntar qual é que é o meu, o que é que eu acho e qual é que era a minha recomendação. A minha recomendação é que sinceramente parem de brincar às políticas e quem é que tem razão, quem é que não tem razão e todos unidos em algo que muitos me chamam de lírico, que é algo que é um bocado assim estranho para um cientista, mas dizer que eu sou lírico quando falo em algo suprapartidário. Quando eu vejo, por exemplo, nós discutirmos nós na crise que estamos, temos estas guerrilhas de orçamentos aprovados ou não aprovados, é algo que me deixa muito triste, Paulo, porque isto não vai beneficiar a ninguém politicamente ou pessoalmente. Isto aqui, nós temos que nos pôr à frente disto tudo, temos que ser cada vez mais estadistas, pensarmos como um todo e tentarmos fazer melhor do que o que fizemos até agora, Paulo. E vamos conseguir, claro. Pedro, estes comportamentos, como eu hoje falei, que soubemos que uma pessoa, uma funcionária de um lar que tomava o Benuron 1 hora antes de ir para o trabalho para a febre baixar, isso são comportamentos completamente reprováveis. Não, são, claro que são, e eu acho que estas pessoas sabem que conscientemente sabem que estão a fazer mal. Eu acho que a questão, Paulo, é perceber porque é que estas pessoas o fazem. Têm medo de perder trabalho e muitas vezes, este caso talvez tenha sido isso, mas muitas vezes há pequenas e microempresas que inclusive pedem aos funcionários para não dizerem nada que estão assintomáticos porque não podem parar, porque são poucas empresas pequenas que têm poucos funcionários e que não podem parar a produção. Isso é o maior risco que existe neste momento para a vida humana. Paulo, é exatamente o que acabaste de dizer, é exatamente um exemplo do que tivemos a falar até agora. Nós não podemos ter medo de dizer que erramos. Temos que assumir os nossos erros e temos que assumir a nossa humanidade. Não podemos estar a criticar por criticar, temos que criticar de uma forma construtiva e aceitar que é normal as pessoas tentarem fazer o máximo pela sobrevivência. É uma questão de sobrevivência, Paulo. Isto aqui não são as pessoas a tentarem ficar mais ricas que os outros, são as pessoas a sobreviver, Paulo. Isto
é algo que quem está no poder devia realmente pensar muito bem. Pensar muito bem, antes de dizer que, ou por exemplo, como eu ouço muito bem, muitas vezes, por exemplo, algo que me interessa. Agora lembrei-me de outra coisa, Paulo, que eu acho que eu tenho que criticar porque é inadmissível. Dizer que, como eu ouço muitas vezes, o problema neste momento é da transmissão no seio das famílias. Paulo, isto é algo que não se pode dizer, mesmo que seja verdade, porque usam muitas vezes aquela ideia de por razões de maior nós omitimos ou nós mentimos por razões de maior. Haverá alguma razão de maior do que as famílias, Paulo? Nós temos, Paulo, nós temos avós, tios, irmãos que não vemos. Todos queremos estar com as nossas famílias, que não podemos. Há pessoas que ficaram sem o emprego, nós não podemos estar com os amigos no café, não podemos estar nos convívios de casamento ou atividades, por exemplo, desportivas ou concertos, já não podemos fazer nada disso. E a única coisa que nos resta são as pessoas mais íntimas. Dizer que a culpa disto tudo, neste momento, são as famílias, eu acho que é muito grave, Paulo. É muito grave porque quando tens avós. Pois. Pedro, é um gosto sempre falar contigo. Fica aqui a mensagem e já sabes que agora, infelizmente ou felizmente, vamos-te requisitar mais vezes para sabermos o estado Quando quiseres, Paulo. Da evolução da pandemia. Deixa-me só fazer uma pergunta, Pedro. Tu és reconhecido a nível internacional e há pouco ficaste como o melhor cientista, ganhaste e foste reconhecido como o melhor cientista a nível nacional. Deixa-me só fazer uma pergunta, e não vai só para Penafiel, vai-se para a região, porque és uma pessoa aqui da região. Já alguma vez, tanto entidades do governo como às vezes municipais, te requisitaram para saber a tua opinião? Não, Paulo, nunca fui requisitado, porque acho que até com certeza deve haver pessoas com especialidades, especialmente nesta questão. Tenho certeza que há. Tenho colegas meus que trabalham na parte de epidemia e saúde pública. E não tanto eu, mas eu conheço alguns e que não foram, e eles se calhar ainda tinham mais direito de ser. E isso, eu percebo a tua pergunta, e eu acho que também uma das soluções seria isso. Eu acho que se calhar uma das maneiras de concretizar aquela vontade de pôr a responsabilidade na sociedade é também trazer a sociedade para os pontos de decisão. Certo, Paulo? Porque não é só dizer e imputar a responsabilidade nas pessoas. É quando tu tens que imputar a responsabilidade nas pessoas, também tens que trazer as pessoas para a responsabilidade. E eu gostava de ver, era como estava a dizer, na parte de decisões e de orçamentos sobrepartidários, gostava de ver também comissões regionais de controle de epidemia em que tinhas membros da sociedade a decidir, a fazer parte, por exemplo, das delegações regionais de saúde, as associações, membros de lares, todos a tentar resolver o problema todos juntos em comissões. E a verdade é que nem eu, nem tu, nem ninguém vê isso. E eu acho que era importante ter essas pessoas junto às comissões e aos organismos de decisão, Paulo. Era muito importante. Muito obrigado, Pedro. Fica aqui a tua nota. Pedro Ferreira, cientista da Universidade do Minho. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Que nos deixa aqui a sua opinião, mas também algumas mensagens para a sociedade, mas também para quem nos governa. Nós, Novo Canal, vamos acompanhar mais de perto a situação da Covid-19 na região. E gostaríamos de relembrar que também nós vamos tomar medidas, todos os programas que normalmente tínhamos em estúdio com comentadores, não será feito, só irá para o ar os pandemónios que já foram gravados na semana passada, na sexta-feira, antes destas medidas, e mesmo assim nós tomamos a previdência de os pandemónios terem gravado todos com máscara. Nós
Sabemos que não é a qualidade a melhor qualidade, mas preferimos não arriscar. Portanto, será sempre o pivô em estúdio e todos os convidados ou todos os nossos comentadores irão estar em casa via Skype ou Zoom para levar até si a opinião. Quanto a mim, despeço-me e volto mais logo com novas notícias. Até já. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.